importante dizer por que defendemos o socialismo e qual a diferença do socialismo que nós defendemos de outros que se dizem socialistas. Nós defendemos o socialismo porque, primeiro, o socialismo hoje não é apenas uma ideia, é uma constatação histórica. A humanidade já conheceu e conhece várias experiências socialistas. Em todos os lugares onde a classe operária, os camponeses, os trabalhadores tomaram a história em suas mãos, realizaram a sua revolução, conquistaram o poder popular, essa classe operária, ela elevou a sua condição de vida material, condições de moradia para todos, educação de qualidade, saúde, as condições materiais de vida e também as condições espirituais. Eu daria um exemplo muito recente. Um país pequeno como Cuba, que sofre um bloqueio criminoso há mais de 60 anos, do imperialismo norte-americano, durante a pandemia, o fascista Trump aumentou ainda o cerco, e aquele país pequeno, na pandemia, com as condições próprias, teve que desenvolver sua vacina, proibido de importar os insumos elementares. E eles conseguiram defender a vida e a vida dos cubanos, e Cuba teve um dos menores índices de mortes pela Covid-19 do mundo. Diferentemente de uma grande potência capitalista como os Estados Unidos da América, que gasta trilhões com armamentos para bombardear o Irã, para invadir países soberanos como a Venezuela, para cometer bloqueios criminosos como contra Cuba, que, no entanto, os indicadores da quantidade de mortes nos Estados Unidos pela Covid foi enorme, porque lá a preocupação não é com a vida humana e sim com o lucro. Lá estão os grandes capitalistas do mundo, as grandes fortunas, mas também as grandes misérias. Nós defendemos o socialismo porque é uma formação social e econômica superior ao capitalismo, capaz de resolver a maioria dos problemas para a maioria explorada e pobre, para os trabalhadores. O socialismo não resolve todos os problemas e ainda tem contradições. As contradições só desaparecem quando desaparecem as classes e quando desaparece o Estado. Isso só será possível no comunismo. No capitalismo, as pessoas trabalham de acordo com as suas habilidades e recebem de acordo com as suas habilidades ainda. No comunismo, as pessoas vão trabalhar, que é a etapa superior do socialismo, as pessoas trabalham de acordo com a sua capacidade e recebem de acordo com a sua necessidade. Então, vejam, não precisa, a diferença é qualitativa. O socialismo é uma fase transitória, você sai de uma sociedade degenerada, decadente, cheia de defeitos e vícios ideológicos, patriarcalismo, machismo, misoginia, individualismo, a corrupção institucionalizada, para implantar um regime socialista. Qual é o regime socialista? Os meios de produção, as fábricas, as terras, as riquezas, as minas, deixam de ser a propriedade de um ou outro, de alguns acionistas, para ser uma propriedade pública e de toda a coletividade. Essa coletividade controla os meios de produção e distribuição. O controle e a distribuição desta riqueza social se faz de maneira planificada, planejada. Toda a economia de países socialistas, como era na União Soviética, como é em qualquer país socialista, ela é planificada, ela é planejada, ela não é uma economia de mercado. A economia de mercado é a economia do capitalismo. Ela diz, bom, o mercado controla, mas quem controla o mercado são os monopólios. Ele que vai dizer o que é que vai colocar no mercado e qual é o preço que custa. Quem pode comprar, compra, quem não pode, fica excluído. E daí você explica as aberrações abissais que tem entre pobres e ricos, entre pessoas que podem comprar tudo e outros que não podem comprar quase nada e vivem na exclusão. Então, esta é a economia capitalista. É o salve-se quem puder. É o homem, lobo do homem, a competição, o individualismo, você resolve lá a sua vida. Não, eu enriquei, o resto pode se danar para lá que eu não tenho nada a ver. Quem pariu Mateus que balance. É mais ou menos essa a lógica do capitalismo.
Nenhum empresário ele cria uma empresa para atender a necessidade da população. Ele cria empresa para obter lucro. Isso é normal. A obtenção do lucro. Às vezes, nem sempre esse lucro é legítimo. Às vezes é um lucro até com uma grande parcela de falcatrua, inclusão, mistura com recursos públicos. A gente vê aí todos os dias nas denúncias. Mas no socialismo, quando a classe operária toma a história em suas mãos, controla os meios de produção, planifica a economia, vai produzir para atender necessidades, não é para colocar no mercado. Então, um país como o Brasil, com suas regiões, tem regiões que são produtoras de carne, regiões que produzem café, outras que produzem. Então, se estabelece um plano geral, não é? Se chamava plano quinquenal, mas cada país é uma realidade, elabora uma planificação de produção, estabelece-se metas para atendimento da população, aquilo chegar em todas as mesas, em todas as casas e ser acessível para todas. Então, o socialismo é uma forma superior para a maioria da população. Mas o socialismo é uma ditadura para a burguesia. Por isso se chama ditadura do proletariado. É ditadura do proletariado porque o proletariado é a maioria. Então é a verdadeira democracia. Dentro dos padrões da democracia se diz que democracia é a vontade da maioria, a maioria é proletária, a ditadura do proletariado é a democracia mais avançada. Mas ainda não é uma forma perfeita de democracia, porque a forma perfeita de democracia é a autogestão, e esta só é possível quando as classes desaparecerem, quando o Estado desaparecer, quando a civilização, quando a humanidade tiver um nível de compreensão, de desenvolvimento material e também espiritual suficiente para cada um fazer questão de produzir tudo o que pode fazer e retirar para si apenas o que é necessário, sem precisar estar preocupado com esses bens conspícuos, com esses luxos, com essas aberrações, como ocorre uns com tantos e tantos sem nada no sistema capitalista. Então não há o que se discutir sobre a superioridade do socialismo, que é o sistema pelo qual nós lutamos. Por isso nós lutamos pelo socialismo e o poder popular. Mas temos que ter cuidado entre os partidos, porque muitos partidos se dizem socialistas e até mesmo comunistas. Usam nomes. Como é que vai distinguir isso? Nada melhor do que as ferramentas fornecidas pelo materialismo histórico e dialético. A prática é o critério da verdade. Então, se você tem um partido que se diz socialista ou que se diz comunista, você tem que ver se nas greves dos trabalhadores, você tem a greve dos trabalhadores numa indústria, se eles estão lá apoiando esta greve, se estão lá apoiando os trabalhadores, lutando contra os patrões, organizando a greve, sendo solidário, distribuindo panfletos, organizando os trabalhadores para enfrentar de maneira com mais experiência, sendo um termômetro importante dessa luta, sendo guia de orientação. Se tem um movimento de moradores que estão sendo enxotados pela especulação imobiliária e o grande capital, então, se um partido tem um nome de comunista ou de socialista, quero saber se os seus militantes, aqueles que levantam suas bandeiras na época eleitoral atrás de voto, se eles estão lá nos movimentos dos moradores, defendendo as pessoas que estão nas ocupações, se apresentam seus advogados, se estão na frente de luta, e assim por diante. Se os estudantes estão defendendo a universidade pública gratuita e de qualidade, contra os cortes na educação, defendendo a greve dos estudantes por melhorias na qualidade de ensino, exigindo que o poder público dê esse ensino de qualidade. Então, o critério da verdade é a prática. Então, nós não podemos, como marxistas, leninistas, confundir aparência com essência. A aparência, você coloca um nome, muitos podem usar o nome de socialismo, muitos podem usar o nome de comunistas. Quero saber, na hora da verdade, que é na prática, nas lutas, nos confrontos do dia a dia, quem são aqueles que estão do lado dos trabalhadores, das trabalhadoras,
na luta dos negros, na luta dos indígenas, das comunidades tradicionais, na luta dos oprimidos contra os exploradores. Quem faz esse enfrentamento, quem organiza e quem fornece os subsídios intelectuais, a formação política, a organização para que o enfrentamento possa ter um resultado positivo. A resposta dada pela prática, este é o critério que vale para saber se de fato um partido é um partido de novo tipo e é um partido revolucionário e comunista ou socialista, ou se é apenas um nome de fantasia, uma cortina de fumaça para enganar mais uma ideologia da classe dominante, para desviar os trabalhadores e as trabalhadoras do seu verdadeiro caminho. Eu sou Natanael Sarmento e espero ter, de alguma maneira, contribuído para a compreensão desses temas e muito obrigado.